Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador repouse sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo encha os seus corações daquele verdadeiro amor para com Deus e para com o nosso próximo. Amém? E por falar na pessoa do Espírito Santo, amigos, eu estou criando um grupo lá no WhatsApp e todas as manhãs eu estarei então postando um pequeno texto do Espírito de Profecia para que venhamos a meditar nele durante todo o dia e juntamente com esse texto, diariamente eu estarei fazendo uma oração por todos nós pelo batismo do Espírito Santo para aquele dia. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, o link vai estar logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Bom, meus queridos, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, meu pai, ele me disse que no final daquele ano ele ia comprar para mim um patins da marca Rollerblade e, irmãos, foram longos meses de espera até que chegasse a hora e nós fôssemos então ao shopping. E depois que compramos o patins, que por sinal foi bem caro, parecia que eu estava vivendo um sonho, porque eu não conseguia acreditar que realmente eu tinha ganhado um rollerblade. Veja, provavelmente vocês já passaram por situações parecidas em que ansiavam para que a hora exata logo chegasse e o seu presente tão esperado fosse dado. Mas, meus irmãos, embora os presentes de várias espécies que ganhamos na vida trouxeram uma grande alegria ao nosso coração, esses presentes e a alegria que nós sentimos ao recebê-los não podem ser comparados com o presente que Deus nos prometeu para esses últimos dias. E o presente que Ele prometeu para você e também para mim é a chuva serôdia do Espírito Santo em toda a sua plenitude. Amigos, por volta do ano 2010, minha mãe ela teve um sonho e no final desse sonho ela dizia que chegou a hora e que a hora é agora. E quando ela acabava de falar essas palavras, no sonho, ela e eu começávamos a cantar o hino Fortalece a Tua Igreja. E logo depois desse sonho, um irmão lá da igreja, ele me falou a respeito de um livro que ele também, outros irmãos estavam lendo, e o nome desse livro, que eu já tenho falado aqui no canal, era o Batismo do Espírito Santo. E a propaganda do irmão foi tão boa que naquela mesma semana eu comprei o livro e eu devorei ele em pouquíssimo tempo. E a leitura foi tão boa que ele acabou virando o meu livrinho de cabeceira. E as coisas que eu aprendi ali foram tão profundas e tão esclarecedoras, meus amigos, que esse livro foi o divisor de águas na minha vida espiritual. E a partir do que eu aprendi naquele livro, meus irmãos, as pregações, elas começaram a aumentar para mim nas igrejas e quase todos os sábados eu estava pregando em algum novo lugar e quando eu orava a Deus pedindo para que Ele me dissesse qual o tema da próxima pregação, na verdade, antes mesmo de perguntar, o Espírito Santo ele já estava tocando no meu coração e dizendo que o tema deveria ser sobre o batismo do Espírito Santo. E amigos, além de me dar a certeza que o tema que eu deveria pregar era, sim, sobre o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus sempre me impelia, e ainda impele, a cantar no final da pregação o hino Fortalece a Tua Igreja. E também, depois da leitura daquele livro, e depois de compreender a respeito do batismo do Espírito Santo, a nota tônica em todas as minhas pregações era: chegou a hora. Meus irmãos, no livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 10, no versículo 1, está escrito assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Veja, antes de subir ao céu, Jesus disse que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do céu eles fossem revestidos de poder. E lá no livro de Atos, no capítulo 2, é dito que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam ainda reunidos ali no cenáculo, pedindo que a bênção da chuva temporã do Espírito Santo viesse e, de repente, um forte som
como de um vento impetuoso, encheu aquele lugar onde todos estavam e repousaram sobre eles línguas como que de fogo, e todos ali ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, porque o evangelho do reino, ele deveria chegar até os confins da terra. Bom, quando chegou a hora para o derramamento da chuva temporã do Espírito Santo, a bênção veio. Contudo, é dito que por 10 dias os apóstolos e mais cerca de 110 pessoas estavam orando, se santificando e removendo as diferenças entre si para que a promessa pudesse ser concedida, porque muitas promessas de Deus são condicionais, e para que aqueles vasos humanos pudessem então ser cheios do Espírito Santo, antes, meus irmãos, eles precisavam ser esvaziados do eu. Amigos, chegou a hora das últimas chuvas, da chuva serôdia. E para recebermos os aguaceiros da presença de Deus e para sermos refrigerados e também passarmos a ser uma fonte a jorrar para que outras pessoas também sejam refrigeradas, então cada um de nós precisa entrar no seu cenáculo da oração individual e clamar diariamente e insistentemente pelo derramamento do Espírito Santo na vida de si mesmo e também na vida dos seus irmãos. E como aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, nós precisamos remover as barreiras e tudo aquilo que tem impedido um derramamento pleno do Espírito Santo nas nossas vidas, tanto como chuva temporã e principalmente como chuva serôdia. E diz o Espírito de Profecia, o derramamento do Espírito Santo no dia dos apóstolos foi a chuva temporã. E glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Isso está lá em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 211 da versão digital do livro. Meus irmãos, quando lemos o livro de Atos, ficamos impressionados, primeiramente, com os milagres que o Senhor efetuou através dos seus servos, e também ficamos impressionados com a santificação que estava sendo alcançada pelos apóstolos e pelos demais membros da igreja daquela época. E, na verdade, o milagre da transformação na vida dos apóstolos e dos demais membros do corpo de Cristo é ainda o maior dos milagres e muito maior do que os milagres sobrenaturais que ocorreram naquela época. Contudo, meus irmãos, a profeta do Senhor foi inspirada a escrever que os resultados da chuva serôdia serão ainda mais gloriosos do que o da chuva temporã, ou seja, nós veremos e também viveremos coisas maiores do que os apóstolos de Cristo viram e viveram. E se o saber disso não encher o nosso coração de alegria, de ansiedade por participar desse glorioso momento da história do grande conflito, então isso é a maior evidência de que temos sido virgens loucas e que precisamos urgentemente buscar o azeite extra enquanto ele ainda está disponível para nós. E lá em outro texto do Espírito de Profecia nos é dito assim, meus amigos: se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos dos Apóstolos, na página 50. Irmãos, chegou a hora da igreja compreender que Deus está desejoso de concluir a sua obra. Veja, o Espírito de Profecia, ele nos ajuda a entender que a chuva serôdia já poderia ter sido derramada há muitos anos atrás, e ela só não foi porque, diferente dos apóstolos e daqueles outros que estavam no cenáculo, a igreja remanescente não removeu todos os empecilhos que precisavam ser tirados para que os aguaceiros da chuva serôdia fossem concedidos ao povo de Deus. Contudo, é nítido que o cálice da medida da iniquidade está quase transbordando. E, amigos, pelo que temos visto na igreja e também no mundo, através desses sinais, o Espírito Santo está
gritando à igreja remanescente que já passou da hora de nós verdadeiramente clamarmos pelo seu poder para concluirmos a obra de pregar o evangelho do reino a toda tribo, língua, raça e nação, para que venha o bendito fim. Bom, como disse o texto, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, sabendo dessa verdade, cabe a você e a mim buscarmos de todo o nosso coração ao Senhor, porque Ele quer por nós ser achado e Ele quer derramar o seu Espírito sem medida sobre a sua igreja. Bom, nós vamos ficando por aqui. E todos aqueles que quiserem receber o texto do Espírito de Profecia para meditação e também a oração a cada manhã pelo batismo do Espírito Santo, não se esqueça de entrar no link que está logo abaixo aqui na descrição do vídeo, ok? Então, meus irmãos, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.